Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, porque aqui nesse Instagram a gente não fica esperando sentadas na cadeira. Não, a gente trabalha em favor do milagre, nós trabalhamos, cooperamos com Deus, Ele olha para nós, vê o nosso esforço em preparar o terreno para o milagre e Ele diz assim: a tua fé me alcançou. A tua fé mexeu com o meu coração. Vou aqui convidar o Fernando, que é o que vai falar hoje à noite, sobre restaurando um casamento fracassado. Vamos ver o que é que ele tem para nos falar. Ele que foi um homem transformado por Jesus, o primeiro homem que eu conheci passando pelo processo da transformação, né, em Jesus Cristo. Por causa dessa transformação, eu passei o que Jesus fez na vida dele. Não, nossa, não tá dando certo. Entrou? Entrou. Que luta, hein? Já. Mas deu certo. Vamos dizer que o diabo não gosta de um casamento restaurado, hein? Vamos espiritualizar essa entrada. Isso aí, mas Deus é grande, Deus é bom. Maior, porque quanto maior a luta, maior é a vitória. Fernando, nós cremos que ainda tem milagre para acontecer em 2023. Nós cremos que ainda tem milagre para acontecer em casamentos em 2023. E aqui nós não vamos ficar só sentadas esperando milagres. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã do que eu fui hoje. Então, eu sou uma pessoa que eu estou correndo contra o tempo, principalmente nessa área do casamento, porque eu acho que é uma área que não dá para se distrair. Claro que todas as áreas não dá para se distrair, mas essa especialmente não dá para se distrair. Por quê, gente? Porque o casamento tem alguma coisa aí no Fernanda, dando eco. Tem outro telefone, tem dois telefones ou não? Só um. Tá, então eu vou dizer, o casamento é a única coisa na Terra que faz analogia com a Trindade. Né? É o único cálculo de Deus espiritual e o cálculo na Terra que faz 3 em 1 é o casamento. Né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o casamento é o marido, a esposa e o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o marido e a mulher são um só para Deus. E com a pessoa do Espírito Santo, né, são 3 em 1. Então, por isso que Satanás, ele quer destraçalhar o casamento. Então, por isso que não dá para a gente descansar realmente. Então, nós estamos trazendo o Fernando aqui hoje para estar compartilhando a sabedoria que ele tem, a busca que ele tem em Deus. É um homem muito sedento de Jesus. Eu profetizo que o marido de vocês vão orar o tanto que ele ora, porque uma coisa que ele faz, gente, é orar. E outra coisa que ele faz é ler a Bíblia. Por isso que ele é transformado, né? É de glória em glória. Ele é um homem que vai sendo transformado todos os dias, porque ele está sempre em contato com a presença de Deus e a palavra de Deus. Conta, Fernando. Boa noite. Boa noite. Graça e paz a todos e a todas. É uma alegria de poder estar conversando e compartilhando aqui um pouco da nossa vivência, da nossa experiência de vida, com relação também a essa questão do casamento em si, que realmente eu pensei, Marjorie, que o casamento fosse algo, né, ou seja, mais simples, mas realmente é um desafio que o filme da Disney, né? Vale a pena aquela dança. ser vivido no amor, né, na graça de Deus, né? Mas o que acontece, né, é que eu, antes de me casar, eu comecei a fazer alguns cursos, ler alguns livros, né? E isso é muito importante. Na verdade, é muito importante que a gente faça isso, busque o conhecimento, né?
Mas, a partir do momento em que eu casei, eu pude me deparar ainda com algumas situações, alguns desafios, né, que eu costumo dizer que o casamento é como se fosse a escola do caráter. E o quanto eu Eita. ainda precisava realmente ser tratado no meu caráter, né, no mais íntimo do meu coração, para que de fato realmente pudesse estar vivendo o melhor de Deus para a minha vida. Né? Então, realmente, no primeiro ano, nos primeiros anos de casamento, tiveram alguns desafios que foram assim primordiais, assim, que foram experiências assim grandiosas que também me fizeram crescer, amadurecer como homem, como marido, né? E realmente vencer algumas lutas e algumas crises que realmente eu precisava superar, eu e a minha esposa. E aí, ou seja, o primeiro ponto aqui que eu queria colocar, né, que a gente até colocou como tema, é como vencer um casamento fracassado. Né? O que é um casamento fracassado? Né? Ou seja, eu entendo que um casamento fracassado é um casamento em que muitas vezes a pessoa até acha que está tudo bem. Não, acho que está tudo bem no meu casamento e, de fato, realmente não reconhece que o casamento está ali à beira de um fracasso, à beira de um divórcio. Né? E muitas vezes, quando a pessoa ela não se percebe, né, ela não tem um discernimento da situação, né, ela, quando se depara com o conflito, aí é que vê realmente as verdadeiras fragilidades e realmente muitas vezes é surpreendido com o divórcio. Então, eu vejo que o casal ele precisa estar atento para poder enfrentar qualquer que sejam os desafios que porventura venham a aparecer. Né? Mas eu queria aqui, de maneira prática, colocar aqui, né, alguns pontos, alguns princípios importantes para que se vença, para que a gente venha ou vencer ou superar um conflito, ou até mesmo, de fato, prevenir com que esse divórcio, essa separação não venha a ser uma surpresa para o casal. Né? Então, eu posso dizer que eu estou falando esse tema assim, com certo conhecimento de causa, não porque tem um casamento perfeito ou que é o. Não, mas nós estamos sendo, eu e a minha esposa, claro, com 11 anos de casados, né? Nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia no amor de Deus, aprendendo, investindo no nosso casamento, para que, de fato, realmente a gente consiga desfrutar, né, do melhor de Deus para a nossa vida. Então, assim, mas para isso, né, como eu falei, nós tivemos algumas crises e eu posso dizer que nós estivemos à beira de um divórcio. Eu não estava reconhecendo essa situação, mas num determinado momento eu pude perceber que se eu não tivesse feito uma reflexão, assumido certo, viesse a assumir algumas responsabilidades no meu casamento, eu poderia hoje estar assim divorciado. Então, assim, eu digo isso que realmente é um ponto fundamental, realmente você reconhecer e assumir de fato como você está no seu casamento. Como eu já falei uma certa vez, mas numa das nossas conversas, nós fomos ensinados muitas vezes pela sociedade, pela cultura, né, pela consciência coletiva, diz, ou seja, nós fomos ensinados a ser o melhor profissional, buscar a estudar, nos capacitar com os melhores cursos, para que nós pudéssemos exercer a nossa profissão com muita excelência. E isso realmente é muito bom e é importante. Mas nós não fomos ensinados a buscar um conhecimento e nos capacitar para poder ser um bom pai, para poder ser um bom marido, né, para poder construir e edificar uma família. Nós fomos muitas vezes ensinados para isso e muitas vezes entramos no casamento sem saber de nada, né? Muitas vezes nem saber como lidar com o outro, sem saber como se comunicar, sem saber como entender as diferenças ali do homem e da mulher, o papel do homem e da mulher, né? Reconhecer o seu erro, fazer um pedido de perdão e muitas vezes a pessoa entra num conflito e muitas vezes entra no casamento já com a carta de divórcio no bolso de trás. Isso é muito
é muito ruim, isso é muito péssimo, porque todo divórcio, toda separação causa dor, causa sofrimento, e muitas vezes, quando também tem filho, aí tem outros envolvidos ali nesse processo de feridas, de traumas, que realmente acaba gerando muitos e muitos conflitos. Então, a gente tem que se prevenir, se preparar, e eu quero compartilhar aqui um pouco de vocês, como que eu, com vocês, né, como que eu fiz para poder restaurar o meu casamento, que eu considerava, de uma certa maneira, fracassado, porque nós já não ali desfrutávamos de um bom relacionamento, daqueles mesmos sentimentos do início, e eu cheguei a me questionar também, poxa, será que eu ainda amo a minha esposa? E a pior coisa que tem, lá no meu coração eu perguntava, será que eu ainda amo a minha esposa? E aí, ou seja, e daí eu pude perceber que eu precisava realmente fazer uma reflexão mais profunda e investir melhor na minha vida, no meu casamento, e graças a Deus posso dizer que teve muitos e bons resultados, que eu quero poder falar aqui quais são esses pontos específicos. Vamos lá. Então, nesse sentido, eu vou começar pelo primeiro passo, né? O primeiro passo que eu acho que é de fundamental importância o casal estar atento. Que eu coloquei aqui para poder, né? O primeiro passo é reconhecer, né? Primeiro lugar, eu quero falar uma coisa que eu acho que é fundamental importância. Né? Aqui a gente está falando por um público que a grande maioria são cristãos, né? E como cristãos, eu queria fazer uma pequena observação, né, do que é ser cristão, né? Muitas vezes na palavra cristão, ou seja, em determinada palavra, num determinado significado, né, do que seja, às vezes a pessoa não tem uma verdadeira compreensão da situação. Por exemplo, vou fazer uma observação aqui. A palavra cavalheiro. A palavra cavalheiro, no início do seu entendimento, na sua etimologia da palavra, era a pessoa que era proprietária de uma fazenda. Né? Bastava ser proprietária de uma fazenda que a pessoa ali ela se entendia como um cavalheiro. Com o passar do tempo, né, do entendimento do que significa cavalheiro, foi tendo uma compreensão de que para que você seja um cavalheiro, você precisa ser uma pessoa seja um homem cortês, educado, gentil. E quando a gente escuta cavalheiro, a gente já imagina aquele homem educado que puxa a porta, que abre a porta para a mulher, né, que puxa a cadeira e tudo mais. E isso que se fala, que se entende como sendo um cavalheiro, né, uma pessoa que tem atitudes, né, respeitosa e educada, e é por isso que ele se entende e se vê como um cavalheiro. Então, assim, para poder fazer uma analogia, uma comparação, o que é ser cristão? É simplesmente uma pessoa dizer que participa de uma determinada igreja ou religião? Né? Não. Ser cristão realmente é aquela pessoa que tem as suas atitudes, as suas decisões verdadeiramente parecidas com a de Cristo. Né? Então, não é o simples fato de eu dizer que estou frequentando uma igreja, ou então que estou participando de uma determinada reunião, que isso significa que eu realmente, de fato, seja um cristão. Ser cristão é aquele que, de uma certa maneira, busca a presença de Jesus e procura andar de acordo e viver de acordo com seus princípios, com seus direcionamentos. Então, nesse sentido, né, fazendo essa observação inicial, eu queria dizer que a primeira coisa que a gente deve observar é saber se Jesus está no nosso casamento. Né? Poxa, será que Jesus está no nosso casamento? E aí me fez hoje o Espírito Santo lembrar de como muitas vezes é fácil se perder de Jesus. Nessa caminhada da vida, com tantas responsabilidades, com estudo, com trabalho, com faculdade, com ensino, com tantas coisas, muitas vezes você pode menos esperar e se perceber que você está caminhando, está pensando que está com Jesus e de repente não está com Jesus. E me fez ver uma passagem que Maria e José estavam caminhando, voltando de umas festas, né? E de repente
eles passaram um dia caminhando, pensando que estava com Jesus, e de repente eles se perderam de Jesus. Foi aí, depois de um dia de caminhada, que eles se deram conta que Jesus não estava com eles. Né? E aí eles começaram a perguntar: onde está Jesus? Passaram a perguntar de um por um: onde estava Jesus? E aí eles se deram conta que estavam caminhando sem Jesus, mas ainda bem que eles reconheceram que estavam sem Jesus e fizeram o caminho de volta e e foram para Jerusalém para realmente buscar Jesus. Então, fazendo essa comparação, fazendo essa analogia com a nossa vida, né? Muitas vezes pode ser que a gente esteja caminhando, pensando que nós, por termos uma religião, ou está frequentando uma determinada denominação, uma determinada igreja, você pensa que está com Jesus, mas de repente Jesus não está com você, ou nem não está no seu casamento. E isso é muito ruim, quando você se depara que realmente, de fato, Jesus não está. E quando Jesus não está, ali começa a aparecer e você começa a se deparar com muitas coisas, com muitos conflitos, com muitos problemas. Mas diga lá, Maia. E o interessante, essa palavra está lá em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 42. E, gente, nós estamos falando aqui de um casal que é exemplo para muitos de nós. Nós estamos falando de Maria, a mãe de Jesus, e José, o pai de Jesus. Então, eles, como casal, eles estavam andando. E a Bíblia fala que eles estavam caminhando em um dia e meio. Por um dia e meio. Ou seja, estava faltando muita coisa nesse casamento ali, né, para você ver que depois só de um dia e meio eles olharam um para o outro e disseram: cadê Jesus? José, cadê Jesus? Aí ele não tá com você? Ele não tá com você? Né? Então, opa, não vamos conversar muito, não. Vamos fazer o caminho de volta. Vamos fazer o caminho de volta na estrada. E assim, eu só tô querendo chamar a atenção que é muito fácil ver essa passagem, assim, vendo na visão, assim, Maria, mãe de Jesus. Mas ali eles estavam como um casal, né? Então tava faltando, né? Talvez ele estava caminhando longe dela, talvez o diálogo estava faltando ali, mas o fato é que a Bíblia deixa claro, lá em Lucas capítulo 2, que eles só perceberam que Jesus não estava com um dia e meio. E ainda bem que foi só um dia e meio, né? Porque tantos casais deixam passar um mês, deixa passar 2 meses para perceber que a presença de Jesus já não está mais ali. Né? Então, eu sou uma pessoa que tem 20 anos, eu, Fernando, de igreja. A gente já conheceu, visitamos muitas igrejas, o Fernando no Rio de Janeiro, em Fortaleza, eu já fui para Curitiba, eu já visitei muita igreja. Mas, olha, gente, o tanto de casais que eu conheci, mas que oravam dentro da sua casa juntos, foram pouquíssimos. Então, eu conheci muitos casais dentro da religião que eles até faziam uma atividade religiosa junta, né? Pegava a Bíblia, entrava dentro do carro e ia para fazer tal coisa, ia pregar em tal coisa, mas casal que para junto dentro de casa para convidar realmente Jesus para estar ali, né, ensinando a gente tudo que a gente não aprendeu, gente. Porque a gente não teve nenhuma aulinha básica de como se comunicar bem, né? Como comunicar com clareza, com doçura, né? Sem piadinhas, né? E aí o que acontece? A gente se perde porque a gente pensa que tem uma vida, tem uma vida cristã. Então eu não me assusto quando aparece assim, o casal magnífico, maravilhoso se divorciou. Bom, será que eles convidavam Jesus? Porque se eles não faziam isso, gente, não é beleza, não é dinheiro, não é filhos lindos que vão segurar o casamento. A gente vê aí todos os dias
né, milionários, que tem tudo, tem casa boa, tem jatinho, tem piscina, tem roupas boas, tem todo o dinheiro que você poderia pensar, não, meu casamento está terminando por causa que nós estamos numa crise financeira. E não é pela crise financeira, porque os casais milionários também estão se divorciando. Então, como é isso, Fernando? Explica melhor pra gente o que é que esse casal aí que você está falando, eles perceberam que estava faltando ali na convivência deles. Então, na verdade, assim, como eu estava falando, né, mas então, assim, existem alguns pontos que a gente precisa realmente se dar conta, né? Ou seja, tanto como com relação à prevenção, para aqueles que estão em casamento muito bom, que pode estar e que pode se tornar infinitamente melhor, né? Assim como também aqueles casais que de repente pensam que está tudo bem, mas na verdade, quando se depara com qualquer conflito, ou seja, ali já está numa situação, né, de fragilidades e de repente aquela casa pode desmoronar. Então, e também existem aquelas pessoas que, na verdade, estão em desespero, não sabe o que fazer, né? Porque realmente ali já estão sabendo que estão à beira de um divórcio, né? Quem sabe até estão divorciados dentro de casa. E a pior coisa que tem é aquele casal, né, que não, ele quer realmente perseverar, quer permanecer, mas eles estão divorciados dentro de casa. Eles só não se separaram ainda no cartório, só ainda não confirmaram ainda o divórcio, mas estão separados dentro de casa. E isso aí realmente, né, precisa-se precisa de um milagre, né? Então, esse milagre, é claro que Jesus ele quer que nós venhamos a tomar algumas atitudes para que realmente esse milagre aconteça. Então, nesse sentido, o primeiro passo que eu vejo aqui é reconhecer que você precisa realmente mudar, né? Se eu não tivesse feito essa reflexão, se eu não tivesse feito essa observação e dissesse, não, ou eu vou parar e vou começar a investir aqui na minha vida, no meu casamento, para que realmente, né, venha acontecer aqui um milagre, porque do jeito que está, se eu continuar desse jeito, se nós continuarmos desse jeito, nós estamos verdadeiramente numa situação complicada, quem sabe até à beira do divórcio. Então, assim, os primeiros pontos que a gente precisa identificar também é que a questão de como estão os sentimentos ali dentro de casa, né? Os sentimentos de raiva, os sentimentos de ira. É importante a gente observar esses sentimentos, porque muitas vezes a gente nem se dá conta, né, de que por detrás dessas brigas existem necessidades ali que não estão sendo atendidas. A pessoa não briga só por brigar. O que é que está ocasionando realmente esse conflito, essa confusão? Então, é necessário você entender quais são os sentimentos. E por trás dos sentimentos existe uma necessidade ali que não está sendo satisfeita. E a gente precisa ter esse discernimento, esse olhar, né, para que a gente possa enfrentar as verdadeiras causas de um problema, de um conflito, né, no casamento. Então, nesse sentido, que eu coloco é exatamente identificar, fazer uma identificação, né, identificar onde é que está o problema. E, claro, como eu falei anteriormente, no primeiro lugar, né, nesse primeiro momento, convidar Jesus para poder ele participar desse relacionamento, né? Convidar a presença de Jesus. Por quê? Porque não foi à toa que o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Então, ele pode fazer esse milagre no meu casamento, no seu casamento, né? Se está bom, vai se tornar infinitamente melhor, mas se está na beira do divórcio, ou então o divórcio já está ali próximo de chegar, pode ter certeza que Jesus pode fazer um milagre. E eu digo que Jesus pode fazer um milagre até mesmo naqueles que já estão distantes ou separados, mas se os dois querem, né,
Jesus pode fazer um milagre. Você sabe que eu sou advogado e estou advogando aí também nessa área do direito da família, e recentemente uma pessoa me procurou para eu fazer um divórcio. Né? E já tinha saído de casa, já estava morando com outra mulher, e de repente ele falou num determinado momento que ele tinha o desejo de voltar para a mulher dele. Quando ele me passou essa informação, eu disse, eu não posso seguir em frente com o seu divórcio. Eu preciso saber se a outra parte, de repente, se a sua ex-mulher, ela de repente lhe perdoa e lhe aceita. Porque se ela ainda assim lhe perdoar, mesmo você já tendo saído de casa, ou até mesmo estar morando com outra pessoa, mas se ela lhe perdoar, né, como vocês dois querendo, eu não vou seguir em frente com esse processo de divórcio, não. Eu quero a restauração e a reconciliação desse casamento. Então, ou seja, aí é com eles, né? Deixa Deus trabalhar. Então, nesse sentido, eu quero dizer que Deus ele pode fazer esse milagre na nossa vida. E a gente precisa querer e se permitir. Mas existem algumas responsabilidades. Não é só deixar Deus agir. Muitas vezes nós espiritualizamos as coisas e dizemos, Deus, toma de conta do meu casamento. Toma de conta do meu casamento? Não. Deus ele quer que você tenha responsabilidade, assuma a responsabilidade do seu casamento. Né? Então, assim, a gente não pode colocar responsabilidade para Deus que ele colocou para nós. Né? Somos nós assumir essa responsabilidade. É claro que você pode convidar, deve convidar a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus para lhe abençoar e lhe conduzir com sabedoria, com discernimento, para poder realmente caminhar um processo de restauração e um processo de cura e de perdão. Né? Então, nesse primeiro passo que eu falei, está relacionado a identificar os problemas. E uma vez que identifique esses problemas, você ter a humildade de reconhecer e assumir a responsabilidade e, claro, pedir perdão. O pedido de perdão é exatamente de você realmente esquecer as coisas que para trás ficaram e realmente poder reconstruir algo novo com a presença de Deus. Né? É trazer um alicerce de valores, de princípios novos ali, para que realmente essa casa venha a ser restaurada e ela não esteja à beira de uma tragédia. Né? Então, é nesse sentido que, nesse primeiro momento aí, que é um fator primordial, é saber reconhecer, saber assumir a responsabilidade dos seus erros. Né? Nós temos a síndrome do Adão, a natureza nossa é a síndrome do Adão. Tanto o homem quanto a mulher, são especialistas, muitas vezes, em colocar a responsabilidade dos problemas no outro. Né? Não foi tu, é tu, é tu. Eu era especialista também nisso. Né? Até o diabo toma, né? Até o diabo pega culpa. Não, foi o diabo. Não, peraí, tem coisa que não é o diabo, não. Tem coisa que é a gente mesmo, né? Nós temos que nos responsabilizar. Ele está dizendo, rapaz, eu estou botando culpa de coisa que eu nem fiz, né? Na verdade. Então, ou seja, realmente é assumir as responsabilidades. E eu estava percebendo isso, existe um princípio muito forte de Deus, que é o princípio do acordo. Né? O casal, quando ele está em acordo, ele está vivendo numa boa comunicação, ele consegue avançar muito em todas as áreas. Né? O próprio povo, né? Eles foram por um princípio de acordo ali que Deus tinha dado, eles estavam se comunicando tão bem, estavam fazendo até algo que Deus não queria, né? Que era aquela Torre de Babel. Deus precisou confundir a linguagem deles ali, para que cada um mudasse ali aquela linguagem deles, para que eles não avançassem naquele propósito que eles estavam ali fazendo. Então, ou seja, imagina só um casal estando em uma boa comunicação, sabendo se comunicar, sabendo planejar, sabendo acordar direitinho, onde esse casal pode chegar com a bênção de Deus. Então, a bênção de Deus está sobre uma boa comunicação, uma relação de acordo, e para isso a gente precisa entender a importância, né, e esses princípios para que uma família seja bem-sucedida. Né? Então, nesse sentido, Marjorie, esse passo do perdão é extremamente importante. Né? É deixar de lado o orgulho e pedir perdão realmente, né, daqueles erros cometidos, né? Assumir a sua responsabilidade. Eu e a minha esposa, nós temos buscado fazer isso.
né? Cada um, quando a gente se depara com o conflito, hoje, né, a gente não simplesmente reage de acordo com as emoções. A gente tem aprendido com o tempo, sendo aperfeiçoado dia a dia por de Deus, é claro. Nós estamos ali não reagindo ao conflito, nós estamos ali não reagindo somente às emoções, mas nós estamos ali de maneira estratégica. Nós estamos aqui com um conflito, mas a minha guerra, o meu problema não é contra você, é contra esse conflito aqui. Vamos resolver? Aí a gente conversa, a gente organiza, a gente pontua. Se a gente estiver errado na comunicação, a gente procura buscar e pedir perdão, e assim a gente tem aprendido realmente, de fato, com maturidade, a resolver um problema existente. E não simplesmente deixar com que, muitas vezes, como acontecia no início, um pequeno conflito se transformasse num grande problema. Nosso casamento era assim, no início, era pequenos conflitos, grandes problemas, né? Então, assim, né, pequenas empresas, grande negócio, aqui era pequenos conflitos, grandes e tragédias. Então, assim, deixou de tomar tantas proporções pelo fato de nós estarmos gerenciando melhor as nossas emoções, procurando se comunicar melhor, procurando exteriorizar. Só vale salientar, né? Porque às vezes você fala comunicar melhor, mas e aí? Quem não aprendeu a se comunicar melhor em casa, que só escutou grito? E aí, porque primeiro passo é reconhecer, né? Que eu estou entendendo aqui. E o segundo passo, eu estou entendendo que a gente tem que aprender a se comunicar melhor. Então, para a gente se comunicar melhor, nós temos que reconhecer que nós não nos comunicamos da maneira certa, porque, tendo em vista que se comunicar com eficácia não é só o fato de ter saído da nossa boca, é o fato do outro ter entendido e recebido com amor. E tá lá, esse é o meu versículo alvo principal como mulher, que está lá em Provérbios 31, a partir ali do 24, 25, 26. Que a mulher virtuosa, ela fala com amor, né? E ela ensina com sabedoria. Então, não é uma coisa que eu aprendi, né, em casa, não é uma coisa que eu aprendi na escola. Então, é uma coisa que eu estou hoje correndo contra o tempo para ser melhor. Então, tem muitas igrejas que têm o curso de comunicação, tem muitos no próprio YouTube. Você só não cresce com alguma coisa se você não pesquisar, se você não gastar tempo com, porque tem muitos como tem muitas pessoas falando o que é ter uma boa comunicação, né? Então, quando você aprende essa chave de você passar a sua comunicação sem sarcasmo, sem piada, sabe? Sem colocar a tua dor, sem querer humilhar o outro, que às vezes até vai pedir uma coisa para tirar um lixo, você faz a pessoa se sentir o lixo. Era só para tirar o lixo, mas olha, tu não faz nada não nessa casa, é mesmo um idiota mesmo. Meu Deus, era só para tirar o lixo, a pessoa acabou querendo entrar dentro do lixo, porque a pessoa pediu com uma comunicação tão ruim, comunicação tão mal, né? Então, nós temos que correr, pedir ajuda para a gente aprender a se comunicar, né? Eu estou nesse processo todos os dias aprendendo a me comunicar melhor com as minhas enteadas, com o meu marido, com a minha filha que ainda é bebê, né? Ela é um bebê, então tudo que eu ensinar para ela é o que ela vai aprender. Então eu quero aprender para poder ser um canal de uma boa comunicação e não alguém imaturo, e não alguém que humilha as pessoas numa simples coisa. E outra coisa que ele falou, olha só, vamos pegar as chaves que ele falou. Vamos identificar que não é o problema, não é a pessoa. O problema é aquela situação ali, vamos dizer que é uma situação financeira, né? Então, olha, não é sobre você, eu quero te respeitar, eu quero junto com você resolver esse problema aqui financeiro, né? Ou então se é o caráter, né, da pessoa que não tem o temor do Senhor, como muitos escreveram ali, meu marido não quer saber de Deus, o meu marido não liga para Deus. Então, pera ainda.
O problema não é ele, né? O problema é uma falta de conhecimento que ele tem. Ele não tem o desejo de Deus. Então, que tal você fazer a sua parte? De quê? O que é que Deus pede para você? Pede para você ser sal da terra. O que é sal da terra? E ainda pede assim, não seja um sal insípido, não seja um sal sem sabor. Então, seja você alguém que vive tão bem com Deus, que tem uma vida tão saborosa com Deus, que quem passar por perto fica com sede. Isso é o sentido de ser o sal da terra. Tem sede de querer esse Deus. Mas se o teu marido, que está do teu lado, não tem vontade de conhecer a Deus, eu não acho só que o problema está nele. Se ele não quer conhecer o teu Deus, que é o Deus que tu conhece, opa, pera ainda, será que eu tô sendo o sal da terra como Jesus? Será que... Porque, gente, você já viu uma pessoa comendo uma comida? A minha mãe, ela come a comida mais simples do universo, mas você fica com vontade de comer. A forma que ela come é um arroz com ovo. Mas assim, mãe, dá pra fazer pra mim não também? Porque a forma que ela tá ali degustando daquele alimento, então, como é que você está degustando do alimento que é a palavra de Deus? Como é que você está degustando a tua vida com Deus? Para o outro que está vendo, passar a desejar. Porque se não está desejando, né? É verdade. E nesse sentido, né, como você falou, muito bem falou, né, existem muitos erros na comunicação que a gente precisa evitar, né? A gente precisa evitar. E a comunicação errada, que muitas vezes nós aprendemos de maneira errada mesmo, né? Que é exatamente a questão da ironia, do deboche, da agressividade, das acusações, da indiferença. Quando você se deixa tomar pelas emoções, né, e não aprende a controlar essas emoções, muitas vezes sai isso. Né? E eu realmente, isso foi algo que Deus precisou trabalhar no meu coração, porque eu cometia muito desses erros, né? E E eu só para concluir aqui a minha fala, só falar algumas frases aqui que para ver se alguém aí se encaixa sobre essa comunicação. Se você, nesse ponto 2 que ele falou, de se aperfeiçoar na comunicação, eu queria ver se você se encaixa em uma dessas frases, se você se comunica errado. Qualquer um poderia ter feito melhor do que você. Meu pai nunca teria feito isso. Eu deveria ter pensado muito antes de escolher você. Tu é muito estúpido, idiota, lerdo. Vou fazer eu mesma, já que tu não é capaz de fazer. Ai, meu Deus do céu. Chega, dói. tu é igual a tua mãe, tu é igual ao teu pai. Tá falando aí. Comparações, né? Você deixa que eu falo, deixa que eu explico. Não deixa o homem terminar a conversa. Deixa, ela quer explicar tudo, ela quer passar na frente e falar. Então é isso. Nós estamos aqui no versículo que Deus, ele entende quando um homem quer morar no deserto, que ele entende que é melhor um homem morar no deserto do que uma mulher rixosa. É muito forte, gente. E na verdade, a gente precisa entender, Marjorie, né, que existem diferenças, o homem precisa entender que existem diferenças com relação à mulher, e a mulher também entender que existe diferença do homem. Quando a gente aprende a lidar com essas diferenças, a gente aprende também a se comunicar melhor. No primeiro momento, quando era... Né, eu já falei aqui uma certa vez que eu passei por uma crise grande, né, que eu posso dizer, com alguns anos de casado, eu passei por uma crise, eu achava que não amava mais minha esposa, como eu falei. Né? Mas, na verdade, na medida em que nós fomos tratando o nosso casamento, conversando, aprendendo a se comunicar, investindo mais em nós, colocando as coisas, aprendendo a perdoar um ao outro, né? Havendo esse processo de restauração, eu estava conversando com a minha esposa, tratando aqui de alguns assuntos, e eu comecei a experimentar um amor que superou ao do início do nosso casamento.
Veja bem. Ou Olha seja, só, gente. Olha só aí. Ele está dizendo que passou a amar ela mais do que antes, depois da para crise. você ver que o nosso coração é enganoso. A partir do momento em que eu comecei a agir em amor, né, os meus sentimentos e as minhas emoções, elas acompanham a decisão que eu tomei, né, de realmente de investir, de perdoar. Então, naquele momento, eu fiz uma declaração para ela e disse, olha, eu achava que não lhe amava mais, mas hoje eu estou experimentando do amor que supera ao quando eu lhe conheci. Então, eu aprendi de fato a amar, né, a minha esposa e entender que um amor não é um sentimento, é uma decisão de você, dia a dia, amar, respeitar e perdoar a sua esposa. Então, nesse primeiro momento, é de fundamental importância isso. Entender que existem diferenças, né, de personalidades, de temperamentos, que a gente tem que aprender, de uma certa maneira, a a lidar com essas diferenças. Eu e a minha esposa, nós somos totalmente diferentes. Eu tenho um temperamento mais sanguíneo, ela é um pouco mais melancólica, e quando nós chegávamos juntos num determinado local, né, eu rapidamente fazia amizade com as pessoas, até que eu não conhecia, sempre tive essa facilidade de me relacionar com as pessoas, e às vezes, num primeiro momento, eu via a minha esposa ali, quietinha na dela, eu disse assim, como é que pode? Uma pessoa chega aqui e nem se comunica direito, nem fala, nem socializa direito. Mas eu sei, ali naquele momento eu ficava em crise, mas a gente vai aprendendo um com o outro. Hoje em dia, a minha esposa, quando chega no lugar, hoje ela se parece tanto quanto comigo, e a gente aprende junto, a gente cresce junto, aprende a lidar com as diferenças de temperamento, de personalidade, e claro, estamos sendo aperfeiçoados em todo tempo, em todo momento, né? Então, ou seja, é nesse sentido, a gente precisa realmente aprender a reconstruir o nosso casamento e realmente, de fato, ali eu comecei a experimentar daquele amor e eu disse assim, poxa vida, já pensou, né, se eu não tivesse dado essa oportunidade de poder fazer algo novo, de deixar com que o próprio Jesus, o próprio amor de Deus viesse a restaurar esse nosso casamento, né? Então, a gente vê que é um dia a dia de escolha, de decisões, né, que a gente precisa ter. Mandar aí um beijo aí, um abraço aí grande aí para a Rebeca e o Rômulo, um casal aí precioso, um primo do coração. Pois então, nesse sentido, eu vejo que a gente precisa aprender a cultivar esse relacionamento, né? Cultivar, investir no nosso casamento, né? Tem até um ditado que diz, uma brincadeira que fala aí, que casado ele também namora. Às vezes a pessoa, quando está namorando, é aquele fogo, na verdade, e tudo, aquela vontade, não sei o quê. Aí, muitas vezes até se adianta em muitas coisas, mas aí quando casa, que está tudo beleza, está tudo ótimo para você desfrutar tudo numa boa do relacionamento, o casal já não se beija mais, não se abraça mais, não sai mais para investir um no outro, não tem mais um jantar, não tem mais aquele romantismo que é necessário de se ter, não aquele idealismo não, mas um investimento ali um no outro, né? um, um um investimento no seu casamento que é necessário, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa blindar o nosso relacionamento com cuidando desse jardim do coração da gente, para que não venha a se levantar, não venha a criar, né, um sufocamento de sentimentos ruins que acabam, de uma certa maneira, ofuscando o verdadeiro amor que está ali fluindo no casamento, né? Então, é isso. Então, nesse sentido, né, alguma ponderação aí, alguma pontuação aí, Magi, que você gostaria de colocar? É que tem algumas pessoas que estão aqui falando assim. Ai, quando ele não quer mudar. Ai, quando ele não quer. Não, então, assim, quando eu escuto uma frase dessa, eu vejo que essa pessoa, ela ainda não fez o Casadas Posicionadas, em primeiro lugar, mas, na verdade, ela ainda não entendeu o que significa pagar o preço por um casamento, né? Porque, na verdade, Deus, ele não está perguntando quem precisa mudar. Deus não, talvez
realmente, quem precisa mudar é o outro. Realmente. Mas só que Deus, o processo de Deus, ele não está perguntando quem precisa. Deus está perguntando, ele está querendo saber quem é que está disponível para ajudar ele. Então, enquanto você está dizendo assim, ai, ele não quer mudar, ai, ele não quer, você não entendeu ainda o chamado de Deus. O chamado de Deus é assim, me ajuda para que o milagre possa entrar na tua casa. Aí, eu digo o ponto que eu diria que é o tópico 3 aqui da nossa live. O amor, como o Fernando falou, ele não é um sentimento. O amor é uma ação, gente. É uma ação. Então, se tá precisando, por exemplo, entrou uma dor dentro do teu casamento, uma sujeira, algo, vai precisar de uma ação. Qual é a ação? Perdoar. Perdoar não é uma coisa que a gente consegue fazer em um dia. Perdoar é um exercício. É um exercício. Nós temos que enquanto estivermos lembrando com dor, ainda precisa continuar fazendo o exercício. Quando é que eu sei que eu preciso parar o exercício de perdoar? Quando, opa, eu já abençoei tanto, eu já orei tanto, eu já entreguei tanto a Deus, que enquanto eu fiz isso, o médico dos médicos tocou no meu coração e cicatrizou, curou aquela ferida. Sabe o que é uma cicatriz? Quando você olha, ela tem até a marca, né? Mas não sei se vocês conseguem ver aqui, tem uma cicatriz, ó. Tem até a marca. Eu sei que foi algo que doeu, mas hoje não dói mais. Hoje não dói mais. Então, o perdão é um exercício, porque conviver com uma pessoa que não conseguiu perdoar, né? Eu conheço uma mulher que ela nem tem toda essa intimidade com Jesus, mas ela decidiu perdoar o marido que ela encontrou na cama dela com outra. Mas ela disse assim, sabe de uma coisa? Eu vou perdoar. Eu vou dar uma chance para ele. Ela nunca mais falou dessa situação novamente. Nunca mais ela passou aquela situação na cara dele. Porque ela decidiu liberar perdão. Se ela tinha processo, se ela ainda tinha dor, era ela com Deus no banho dela, enquanto ela estava na chuveirada ali, liberando perdão. Mas eu fiquei muito admirada quando eu conheci ela. Porque eu tinha muito mais religião do que ela. E ela nem tinha toda essa religião. Mas ela disse assim, eu fiz uma decisão de perdoar. Eu fiz uma decisão de prosseguir sem essa dor, sem isso tá dentro de nós. Tem gente que o fato já aconteceu 3 anos atrás, mas o fantasma está dentro da casa ainda. Mas é porque a mulher ela não decidiu liberar perdão completamente. Entendeu? Então, ou então o homem também. Então precisa chamar por Jesus, em primeiro lugar, e dizer o vinho acabou, né? Mas aí, gente, é uma decisão sua querer lutar ou não. Jesus, ele não vai obrigar você a ajudar ele. Né? Tem muita gente que diz, mas eu tô porque eu acho que Deus vai me castigar. Porque Deus... Gente, é só se você quiser ser o instrumento de Deus pro seu milagre. Se você não quiser, prossegue a tua vida. Sabe? Não fica com esse peso também, não. Mas se você quiser pagar o preço é o quê? Para o amor voltar, para o amor ser restaurado, precisa de sacrifício. E sacrifício de todo o coração, que foi o que Jesus fez por nós naquela cruz. Precisa de sacrifício. Não, precisa de uma ação. O amor é uma ação. Então, precisa você servir o outro. Precisa você fazer as coisas pelo outro por amor. Um café que já não faz mais na cama, né? Uma surpresa que não faz mais. Besteira comprar presente. Besteira dar um presente para ele. Besteira fazer tal coisa. Besteira arrumar meu cabelo. Besteira. Se quiser, me ame do jeito que eu sou. Tirar essa camisola horrorosa e podre de cima de mim durante o dia. Besteira ele chegar e eu estar com o cabelo... Não, aí, gente. Aí, pelo amor de Deus, você não quer? Tudo bem, então não reclama, né? Não reclama. Mas se quer, minha filha, 7h30 da manhã,
Eu tô com um batom vermelho e um vestido. É baratinho, nem é caro, não. Mas eu quero. E outra, vou buscar a alegria na presença do Senhor, porque eu quero estar alegre. Eu quero passar, eu quero que meu marido me ligue, me veja alegre, não a mulher que está sempre murmurando, que está sempre reclamando de tudo. Porque a pessoa que tem um coração ingrato, ela pode ganhar na Mega Sena. Ela pode chegar até no céu. Ela vai encontrar defeito no céu. Ei, Deus, essa planta aqui não tá boa não nesse lugar, não. Vai botar defeito até no céu se teu coração não for grato com as pequenas conquistas, com as pequenas coisas, com as pequenas ajudas que o homem faz. Às vezes você quer uma grande mudança, mas você não agradece nem a pequena coisa que ele faz para você. Ai, não, é um preguiçoso, mas faz a feira da tua casa, né, todo mês. Bota comida na mesa, né, todo mês. Será que tu agradece? Tu agradece pela comida da mesa que ele coloca? Ai, não, é um preguiçoso, não faz nada, mas pagou a conta da energia, né? Tu agradeceu? Tu foi humilde o suficiente para ir lá e agradecer? Mas como você está falando, é interessante, porque existe um espírito muito ruim, né, quando entra dentro do casamento, que é péssimo e você precisa identificar e colocar para fora, que é exatamente esse espírito do descontentamento, né? Tudo está ruim, né? Você não consegue enxergar e ver nada de bom. E isso é muito ruim, porque dá aquele pensamento, aquele sentimento, tanto para o homem quanto para a mulher, de que por mais que você faça, você nunca consegue agradar. E é a pior coisa que tem, né? Porque você acaba não valorizando as coisas, você não consegue elogiar as pequenas atitudes para que possa empoderar o seu cônjuge a poder realmente continuar agindo ali de maneira assertiva, né, de maneira respeitosa, de maneira produtiva, proveitosa. Então, tudo isso é importante que se tenha. E eu estava lembrando agora aqui que Jesus ele sempre foi muito sábio, né? E ele deixou um versículo lá muito interessante para os maridos e para as mulheres. E não foi à toa, foi com muita inteligência. Ele disse: maridos, amai as vossas mulheres. Então, ele disse isso para o marido. Por quê? Porque ele sabe que a natureza do homem é uma natureza mais, né, racional, né? O homem é mais racional, ali ele não se envolve, procura não se envolver muito com as emoções, né? Então, assim, ele diz para o marido: maridos, olha, tenha mais sensibilidade, tenha mais amor por essa mulher, tenha mais carinho por ela, procure se colocar no lugar dela, que ela muitas vezes está ali mais emocional, ela está ali lá num período mais, né, mais delicado, né? Então, ou seja, tem ali um conflito ali de hormônios muito grandes ali, né? Uma tempestade ali hormonal, que muitas vezes a mulher está numa situação mais delicada. Então, o homem precisa também ter mais essa sensibilidade, procurar se colocar mais também no lugar do outro e amar mais, né, nesse sentido. Mas para as mulheres ele também falou uma coisa interessante. Ele falou: mulheres, honrem, respeitem os seus maridos. Por que Jesus falou isso para a mulher e não para o homem, né? Porque a mulher, muitas vezes, ela tem essa dificuldade, né? Principalmente hoje em dia, numa cultura onde muitas vezes tenta se colocar como a mulher precisa ser independente, no sentido de que não precisa do homem para nada e que ela pode viver a sua vida só, sem compartilhar. Ou seja, muitas vezes isso vem no inconsciente coletivo, né? No inconsciente da mulher, e muitas vezes ela não se permite, não se entrega no sentido de poder confiar naquele marido, naquele homem, e aí muitas vezes há um distanciamento, há uma certa indiferença, e quando não há agressividade por um lado, né, que fere, que com as suas palavras, com as suas atitudes, entra no outro lado, que também é tão perigoso quanto, que é o lado da indiferença, é quando o casal ele não quer mais discutir, no sentido de tentar resolver um problema, de tentar conversar sobre uma situação, ele simplesmente acha: não, vou deixar para lá, né? Eu vou deixar para lá, não sei mais o que fazer, e simplesmente ele nem se esforça, aquele casal nem se esforça mais para resolver. E aí começa a entrar uma frieza no coração um do outro, um distanciamento, e começa a abrir certas brechas para que até mesmo esse coração seja conquistado por outro ou por outra, né? Então isso é muito importante o casal estar cuidando, né? Realmente identificou,
reconheceu que há ali pontos a serem restaurados, é importante chegar, sentar à mesa e conversar e procurar ser sincero um com o outro, reconhecer sua parcela de culpa, né? E a sua, né? Quando um casal briga, os dois, de uma certa maneira, têm a sua responsabilidade. Uns mais, outros menos, mas, de todo modo, os dois têm a sua responsabilidade. E assumir a sua parte e procurar deixar Deus convencer, né? Tocar no coração do outro também, você conversar também, dizer o que é que não gostou, e de repente ali os dois começam um processo de restauração e de cura, né? Mas a gente precisa realmente investir no nosso casamento. Eu precisei, né, num momento como esse, fazer um curso e permitir com que eu fosse ministrado para poder superar esses momentos, né, esses momentos de crise, onde os sentimentos estavam bastante feridos e ali aflorados. Então, nesse sentido, a gente precisa buscar ajuda, mas nada do que Deus não possa fazer para poder gerar um milagre no nosso casamento e a gente possa realmente desfrutar do melhor de Deus. Eu posso dizer que hoje eu não me vejo mais assim, sabe? Tenho 11 anos de casado e sou apaixonado pela minha esposa dia a dia, amo a minha esposa, não me vejo com outra mulher, nem me vejo fora do casamento. Então, ou seja, você tem que cultivar, né? Não só porque, claro, porque tenho em primeiro lugar uma aliança com Deus, mas também eu tenho um compromisso com essa mulher, né? E quero poder realmente desfrutar, né, das bênçãos de Deus juntamente com essa minha esposa, vivendo um casamento com amor, com transparência, né? Sem maquiagem, né? Ou seja, se não estiver bem, a gente vai, conversa, a gente mostra, né? Não fica passando panos quentes, não. A gente realmente procura resolver a situação e ver o melhor de Amém. Deus. Obrigada, Fernando, por esse tempo, por essa palavra, esse testemunho. Também eu profetizo na vida de cada um que está aqui que vocês terão o temor do Senhor, tem no coração do Fernando, né? O desejo de agradar a Deus, né? O temor do Senhor significa o temor de não viver longe de Deus, né? Em primeiro lugar. E para você que está aí destruído, está aí apontando para o outro, que o outro precisa mudar, eu termino essa live dizendo que, já que fracassou o casamento, que tal restaurar começando você sendo uma boa amiga, né? Então, seja uma boa amiga. A pessoa não está mais na sua casa, então eu pediria perdão. Eu começaria pelo pedido de perdão, porque eu comecei a ver os meus defeitos e para pelo menos começar uma amizade, né? Começar uma amizade, eu entraria com, olha, eu errei com você, eu não estou dizendo que você não errou, eu estou dizendo que eu errei, e eu me arrependo da forma que eu falei com você, a forma que eu pedi para que você mudasse foi uma forma áspera, foi uma forma sem sabedoria, né? Então, começa restaurando pelo menos a tua capacidade de ser amiga daquela pessoa, né? Se você tem esperança que Deus possa fazer algo, né? Se você quer ajudar a Deus, cooperar com Deus nesse milagre, se você quiser ser Ezequiel diante desse vale de ossos secos, se você quiser, né? Começa com uma boa amizade, conquista para você e lança palavras de amor, lança palavras de sabedoria, porque não dá para ficar só apontando para o outro, não dá para ficar só cutucando e principalmente se comunicando de uma maneira que o outro pensa assim, eu não consigo nem ouvir mais a voz dessa mulher. Ela é tão chata. Ela fala tudo com tanta grosseria, com tanta carência. A mulher cacto. Todas as necessidades dela, ela coloca em cima daquele marido. O próprio Jesus disse, se vem beber de mim, mulher. Tu já casou com 5 homens e esse que tu tá agora não é teu. Então, o próprio Jesus disse lá em João 4, vem beber do meu poço. Vem beber da minha presença, porque tu tá colocando em homens. E homens não podem te suprir. Né? O homem, a mulher não pode te suprir. Só quem pode te suprir é Jesus Cristo. Então, tem que começar por Jesus. Porque se você quiser restaurar um casamento,
colocando a tua expectativa no tanque do outro, querendo sugar do outro, você vai ser a mulher carrapato, a mulher cacto, que nunca tem para dar, quer muito receber e não vai conseguir transformar coisa nenhuma. Quer transformar alguma coisa? Começa indo lá no poço de Jesus e de lá você pega sabedoria, pega amor e recomeça pelo menos a amizade. Recomeça pelo menos a capacidade de ser legal, uma boa companheira, entende? Fulana é uma boa companheira. Ninguém, porque se você não for uma boa companheira, ser uma boa esposa do seu lado, né? Beijo, gente! Só deixar aqui um versículo, Marjorie. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Cuide do seu coração, coloque seu coração diante de Deus, que o Espírito Santo vai te conduzir para poder ter umas atitudes corretas e poder restaurar o seu casamento ou tornar ele infinitamente melhor. Obrigada, Fernando, por essa ousadia de falar um assunto tão delicado, se expor, né, gente? Se expôs e que a sua paixão por Jesus venha transbordar aqui em todos que estão assistindo essa live, em nome de Jesus. A minha paixão... Um abraço na minha amiga Neuma, minha colega Neuma, viu? Neuma Dantas. Alane, ela é... muita gente querida aqui. Obrigada pela participação. Beijo grande, Gina. Tchau, tchau. Deus abençoe, um grande abraço. Tudo de bom.